Boa noite a todos, então, sejam todos bem-vindos, como a Ana já colocou aqui, né? Todos muito bem-vindos a essa casa. E é uma alegria para a gente sempre estar retornando, recomeçando para mim, né? Que estou voltando a esse trabalho e estar aqui na companhia de vocês essa noite, né? Cada um poder estar dedicando um pouquinho do seu tempo para estar aqui hoje, buscando entender, estudar um pouquinho mais os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? E ela nos traz ensinamentos justamente para iluminar os nossos caminhos e nos libertar dessa cegueira espiritual, que a gente já está entrando então nesse nosso tema dessa noite de hoje, né? Sobre o que é essa cegueira espiritual. É muito importante então que a gente se dê conta que essa doutrina ela tem um importante papel na nossa vida. E que papel é esse? É esse papel de iluminar a nossa consciência sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, porque é isso que a gente faz aqui, a gente estuda o Evangelho e a gente tenta traduzir isso de uma forma mais prática para a gente poder compartilhar essas ideias, né? E esse Evangelho, ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento e de consolo. E é isso que nós precisamos, principalmente nesse momento do mundo que nós estamos vivendo, né? Os benfeitores espirituais, através lá do trabalho, das obras codificadas por Kardec, eles vão nos dizer que nós, os espíritos, né, fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas nós somos destinados à perfeição. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, isso significa dizer que em algum momento Deus parou o que ele estava fazendo, se é que Deus para ou ele faz várias coisas ao mesmo tempo, eu não sei, mas eu imagino que cada coisa precisa ser feita no seu tempo. Então Deus parou o que ele estava fazendo para me criar, né? E ele me criou simples e ignorante. Assim como criou cada um de vocês, assim como criou toda a humanidade, todos nós criados simples e ignorantes, né? Ignorantes em que sentido? Ignorante no sentido de não saber nada. Quando nós fomos criados, nós não tínhamos noção nenhuma de nada, nós não sabíamos nada, como um terreno baldio, né? Mas que está cheio de sementes, de potencialidades, né? Que terão também, esses espíritos todos terão o mesmo fim. E que fim é esse? É essa perfeição que Deus destina a todas as criaturas. Mas o que é essa perfeição? Que tipo de perfeição é essa? É nós sermos um dia espíritos puros, espíritos de luz, que não estão mais na cegueira, não estão mais na escuridão. Mas entre esse começo simples e ignorante e esse fim, né, existe um meio. E é nesse meio que nós todos estamos, né? Um caminho aí que nós estamos percorrendo através de diversas encarnações que vão nos conduzir lá para essa perfeição que um dia nós haveremos de chegar. Então essa já é uma primeira informação que tem que ficar bem clara para nós. Por isso eu vou repetir, inclusive. Deus nos criou simples e ignorante. Nós vamos vivendo múltiplas experiências, vivendo várias reencarnações, até que um determinado dia nós vamos chegar lá ao patamar espiritual de Jesus, que é um espírito puro. A gente dizer isso parece um absurdo, mas é essa a realidade. Jesus também foi criado simples e ignorante e se aperfeiçoou ao longo da sua caminhada e chegou a espírito puro, assim como tantos outros. Mas o que é um espírito puro, então? É aquele que não está mais sujeito ao erro. É aquele que está na situação aquele que está na situação que Jesus já chegou, né? Então, como nós ainda não estamos, ainda não chegamos lá. Jesus não cometeu erros enquanto ele esteve aqui entre nós. Né? Mesmo vivendo numa sociedade cheia que tinha lá suas leis, cheia de dificuldades, repleta de pessoas imperfeitas, assim como é a nossa também. Né? Então não evoluímos tanto assim, não mudamos muito. E ele, como espírito puro, ele nem precisava mais reencarnar. Mas mesmo assim ele se ofereceu para estar entre nós em missão, com uma tarefa a cumprir. E que tarefa seria essa? Nos mostrar o caminho a ser percorrido, né? Por isso que os Espíritos nos dizem lá na questão 625 do Livro dos Espíritos que Jesus é o nosso modelo e guia. Quem é que precisa de um guia? Quem não sabe para onde ir, né? E nós não sabemos. Então nós precisamos desse guia para nos mostrar o caminho.
Sendo assim, a gente vai olhando para essa nossa trajetória, que começou lá atrás, simples e ignorante, né? Algumas virtudes nós já conquistamos, poucas, mas já conquistamos alguma coisa, e ainda temos muitas dificuldades. Então, assim, é possível a gente concluir já dentro dessa ideia que nós estamos ainda bem longe dessa perfeição a qual nós estamos destinados, né? Mas também já não estamos mais na completa cegueira espiritual, já não estamos mais na completa escuridão, já temos um caminho percorrido, nós e toda a humanidade, né? Então, esse caminho, ele é composto por um passado, e esse passado, ele é cheio de experiências, né? E essas experiências, elas nos orientam, assim eu tomei para mim, né, como ideia, em 4 pontos, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, mas isso, como eu vou dizer, coisa da minha cabeça, né, das conclusões que a gente chega estudando. Então, o primeiro ponto, o que vale a pena dar sequência na minha vida, que isso já se tornou um hábito para mim e que eu acho que isso é válido, que isso é bom e eu pretendo levar isso para o resto da vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que não vale a pena, porque através dessas experiências eu já concluí que isso não funciona comigo, não dá certo, isso não me serve. Terceiro ponto, o que deu certo até aqui, mas agora não me serve mais também, agora não dá mais, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso fazer novas escolhas, eu preciso mudar. Assim como uma roupa, assim como um sapato que não serve mais, por mais que eu goste daquela peça, não serve mais, eu preciso trocar. Assim como esse corpo, que não é mais o corpo que eu tinha quando era pequeno, quando era criança, quando era adolescente, ele vai se transformar, não me serve mais aquele corpo. Então, o que eu tenho agora é esse, né? E um quarto ponto é aquilo que não me servia antes, ou que eu nem conhecia, mas que agora serve, né? Coisas às vezes que a gente ouvia as pessoas mais velhas nos dizer e que a gente dizia, capaz, eu nunca faria isso, isso não é para mim, né? E daqui um pouco, quando a gente se vê, principalmente na situação de pai e de mãe, a gente se vê, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente está dizendo, não, mas isso serve, isso é bom, isso funciona, né? Ou seja, mudei meu pensamento. Não é aquilo que não servia, agora serve, né? Hoje começa então a fazer sentido para mim essas coisas. Ou seja, a gente vai saindo da cegueira e vai se tornando menos inflexível. Porque é essa a proposta, né? Para mim poder mudar e evoluir, eu não posso ser pau que nasce torto. Eu preciso ter uma flexibilidade para poder alcançar essa perfeição. E isso a gente faz permitindo com que a vida flua através da gente, né? Porque é para isso que nós fomos criados, é para isso que nós existimos. Então, deixar essa vida fluir através de nós. Mas como é que a gente faz isso? Não é uma tarefa fácil assim, né? Então, um bom meio é deixando a vida fazer a sua parte e a gente não interferir tanto, a gente não querer ter controle sobre tudo que acontece, sobre todas as coisas, deixar a vida também agir do jeito que ela precisa ser feita, né? Abrindo mão, então, dessa necessidade de controle. Porque nem do nosso pensamento, se a gente vai ver, a gente tem controle, porque a gente não tem controle de nada. A gente se dá conta disso como um fato, né? Não que isso, vou deixar as coisas acontecer de qualquer jeito. Não, mas a gente não querer controlar o que vai acontecer lá na frente. A gente está agindo no agora, no que é possível a gente fazer, né? Confiar em Deus. E esse confiar é ter a certeza de que está tudo certo, né? Como assim que está tudo certo? Nós estamos vivendo uma pandemia já aí há 2 anos, né? O mundo está em guerra, ou seja, não aprendeu grande coisa com isso. A economia do mundo inteiro está quebrada, está balançada, e isso interfere na vida de todas as pessoas, de todas as famílias, da grande maioria das pessoas, né, que precisam viver nesse mundo, que precisam sim das coisas materiais que nós temos aqui, né? E aí, mesmo assim, eu ainda fico dizendo que está tudo certo? Sim, está tudo certo. Os conflitos, as disputas, o Covid, a guerra, as doenças, né? Os sorrisos, a saúde, a harmonia, a empatia, a solidariedade, está tudo certo. A compaixão, né? Situações que são comuns a um mundo de provas e expiações que nem nós vivemos. Um mundo que está recém também evoluindo e está na sua segunda escala. Nós recém saímos do mundo primitivo,
chegamos a um mundo de provas e expiações. Então nós temos muito que andar também como humanidade, também como mundo, né? Não há como a gente esperar coisas diferentes de um mundo como o nosso, né? Mas na nossa ignorância a gente deseja e gostaria que o mundo fosse bom, que tivesse tudo perfeito, tudo funcionando em harmonia, que todo mundo tivesse emprego, que todo mundo tivesse saúde, que as famílias vivessem todas em paz, que tudo tivesse muito bem, né? Mas isso não existe, porque isso não é ainda para o nosso mundo, isso é uma coisa para o mundo perfeito quando nós nos tornarmos espíritos puros. Agora aqui o que nós temos é isso, e a gente precisa aprender a lidar com essa dificuldade que nós temos para lidar com tudo isso, diante da cegueira com a qual nós convivemos, né? E todos nós temos muitas cegueiras ainda, né? Então, a gente pensa que as coisas deveriam ser todas perfeitas, mas elas não são. Por quê? Porque a vida é uma impermanência. A vida no momento em que nós estamos, na situação que nós estamos, ela é impermanente. Ou seja, nada permanece do mesmo jeito, nada permanece igual. Está sempre mudando. Quando a gente pensa que alinhou uma ponta, estraga na outra. Quando a gente pensa que estragou uma ponta, aquele estrago não era um estrago e era bom e as coisas ficam melhores. E assim as coisas vão acontecendo à revelia da nossa vontade. Não somos nós que escolhemos isso, né? Então, apenas o nosso espírito, que é imortal, é impermanente. Apenas o nosso espírito. Por quê? Como eu já falei antes, nós tivemos um princípio simples e ignorante, mas nós nunca mais teremos fim. Ou seja, nós continuaremos sempre sendo nós mesmos, para sempre. E para onde a gente for, a gente se leva. Não tem como a gente fugir da gente. Eu posso me separar do mundo, eu posso me separar de todo mundo, mas nem mesmo a morte do meu corpo físico me separa de mim. Para onde eu for, eu me levo. Então, a gente nunca também vai ser o mesmo, porque eu não volto mais a ser o que eu já fui. A lei de Deus é de progresso e a gente só vai agora para frente, né? Eu goste disso, eu não goste, eu acredite nisso, eu não acredite, eu concorde com isso ou não, não adianta. A lei de Deus é de evolução e a gente vai evoluir. Nós já evoluímos, nós já temos uma caminhada, né? Muitas coisas que no passado eram comuns, que poderia a gente dizer que aquilo era uma coisa comum da sociedade, hoje não é mais, né? Então a gente vê que há pouco mais de 100 anos atrás, tu dar uma pessoa como escravo de presente de casamento era uma coisa linda. Hoje em dia isso não existe mais, né? Não é possível uma situação assim. Tu ter uma pessoa trabalhando para ti como escravo hoje em dia é crime. Há tempos atrás não era, né? Então o mundo evolui, as pessoas evoluem, as leis evoluem, tudo evolui, né? E esse desenvolvimento que nós vamos tendo como seres humanos e como sociedade, ele vai se dando de uma maneira natural, ou seja, eu vou tentar citar aqui um exemplo próprio da natureza, para a gente poder pensar junto sobre isso. Jesus nos disse lá, que se nós, lá no Evangelho, que se nós tivéssemos a fé do grão de mostarda, nós faríamos tudo o que ele fazia e muito mais. E qual é a fé do grão de mostarda? É a mesma fé que tem a semente da laranja, a semente da maçã, que tem os animais, que tem tudo que existe na natureza. É a fé que tem nessa semente é permitir, então, que o universo se manifeste através dela, que Deus se manifeste através dela, para que ela possa prosperar, para que ela possa se tornar aquilo que ela tem que se tornar. Porque uma semente, se eu ficar com ela aqui na minha mão, ela não vai ser nada. Ela vai ficar aqui na minha mão e vai morrer. Mas se eu colocar ela na terra para que o universo possa fazer o que tem que ser feito com ela, ela vai explodir, ela vai ir para muito além daquela coisinha pequenininha que ela é ali e vai se tornar o que ela tiver que ser, né? Quem consegue dizer quantas laranjas existem dentro de uma semente de laranja? A gente não faz ideia, né? E como é que o universo vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer isso? Permitindo, então, que essa força que rege o universo faça a sua parte agindo através dela, né? Então, eu vou repetir aqui também. A fé de qualquer semente é permitir que o universo se manifeste através dela para que ela possa produzir bons frutos, prosperar e progredir. Porque é para isso que nós existimos, né? Que a semente existe. E a semente não se transforma sozinha. Dentro dessa semente existe uma força.
que faz essa semente brotar. E por mais que eu abra, que eu corte a semente ali no meio, eu não vou enxergar essa força. Ela é invisível, né? Então, guardemos essa informação para a gente saber de que tipo de fé Jesus está falando. E se a semente que não pensa, ela tem essa fé, qual é a fé que nós, seres humanos inteligentes, devemos ter então? Nós também devemos ter esse tipo de fé. E o que nós precisamos fazer para ter essa fé? Nós também precisamos permitir que o universo se manifeste, possa fazer a sua parte através de nós, para que nós possamos produzir os bons frutos, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos progredir. Porque é esse o caminho, né? Por quê, gente? Porque dentro de nós existe essa mesma força que existe lá na semente e existe em toda a natureza. Por mais que a gente abra um ser humano no meio, tu não vai achar essa força ali dentro. Por mais que tu corte uma semente no meio, tu não vai achar, mas ela existe. Porque tudo está funcionando em harmonia, basta a gente olhar ao nosso redor, né? Então, o que nós precisamos fazer? Deixar fluir a força divina em nós. Como diz uma música da Juventude Espírita, que é cantada aqui na casa, que eu gosto muito. Deixar fluir a força divina em nós, né? Por quê? Porque nós somos essência divina. Porque nós somos criaturas divinas. Nós somos criados por Deus. Existe algo de Deus em nós. E isso é maravilhoso. Eu chego assim, eu fico emocionada quando eu digo isso, porque a gente sente essa força dentro da gente. Existe essa força dentro da gente. Não há como negar. Eu não teria condições de fazer com que o meu coração continuasse batendo. Eu não teria condições de fazer com que meus pulmões estivessem fazendo a respiração acontecer nesse momento. Existe algo que faz com que tudo isso aconteça sem que eu nem precise me preocupar com nada disso, né? Então, essa semente, essa força existe em tudo que está na natureza. E por que Deus faz isso? Por que Deus nos faz isso com a gente, né? Por que Deus nos torna seres humanos inteligentes, capazes, né, de ter essa força em nós? Porque Ele sabe o que Ele criou, né? Ele tem certeza. E assim Ele vai nos tirando dessa cegueira, da ignorância, da escuridão e nos conduzindo para a luz. Porque é esse o papel que Deus está fazendo no mundo e que nós estamos aqui para fazer também, né? Mas então será que Deus vai aparecer na minha frente e vai me dizer vai por aqui ou vai por ali, né? Que as coisas vão acontecer de tal jeito na minha vida? Não, Deus não vai fazer isso, porque Ele nos colocou aqui e nos deu livre-arbítrio. Nós que vamos fazendo as nossas escolhas. Então, como é que Deus vai agir em nós? Como é que Ele vai fazer isso acontecer através de nós, né? Eu vou elencar aqui, ele faz de várias maneiras, mas eu vou colocar aqui 4 situações bem pontuais do dia a dia, né? Através de nós mesmos. Como é que Deus age através de mim? Quando eu silencio, quando eu consigo calar a minha mente, quando eu consigo fazer silêncio, quando eu consigo fazer uma oração muito sentida, quando eu consigo meditar, quando eu consigo ter um contato com a natureza e sentir alguma coisa ali que eu não tenho como explicar, né? O bem-estar que uma caminhada ao ar livre nos proporciona, o perfume de uma flor, gente, quem é que consegue descrever o que é a sensação que a gente tem quando cheira uma flor? Uma música que faz com que a gente se sinta numa situação inexplicável, numa vibração diferente, né? Então, quando a gente para o nosso pensamento, a gente escuta o silêncio de Deus. E é nesse momento que Deus se manifesta na gente, né? Nós podemos chamar isso de contemplação, de adoração, né? De momento de oração. Não tem palavras. A gente vai definir porque a nossa mente precisa de um conceito. Ela precisa de uma palavra para definir aquilo que a gente está sentindo. Mas por mais palavras que a gente use, não são suficientes, né? Então esse foi um jeito, através de nós mesmos, que Deus se manifesta. Também se manifesta através dos outros. Um amigo, um familiar, né, que vai, de repente a gente está num momento ruim, recebe uma mensagem no WhatsApp, recebe um telefonema, um recadinho, né? Alguém nos empresta um livro e era exatamente aquilo que a gente estava precisando pensar sobre aquilo ali, né? Alguém que nos escuta as dores, que nos aconselha,
que convida para uma caminhada, para um passeio, que nos convida para ajudar num projeto social, em alguma coisa, ou faz só uma ligação para dizer, bah, cara, aconteceu um negócio hoje, eu lembrei de ti. Tão bom quando a gente escuta isso, né? A gente fez parte do pensamento de alguém naquele momento. Através de um colega de trabalho, através de um estranho, de várias maneiras. Então, através dos outros é outra alternativa. Das circunstâncias. Eu estou lá num mau momento, com a cabeça cheia de pensamentos confusos, passando por uma via muito movimentada, né? E de repente o rádio começa a tocar uma música e aquela música me conduz para um sentimento de paz, para uma coisa mais tranquila. Aí quando eu tranquilizo, eu consigo começar a observar ao meu redor e eu posso ver lá uma placa, um outdoor, ou um para-choque de um caminhão, dizendo lá assim, Deus te ama. Não desista, a solução está logo ali. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por essa situação? De poder observar numa placa da beira da estrada, num para-choque de caminhão, tudo o que precisava ouvir naquele momento. O quarto jeito, então eu já disse, através de nós mesmos, através dos outros, das circunstâncias do dia a dia e dos acontecimentos da vida. Que acontecimentos seriam esses? Uma transferência inesperada, de repente eu trabalhava bem pertinho do meu trabalho, agora a minha empresa se transferiu lá para o outro lado da cidade, eu vou ter que pegar lotação, vai ficar uma coisa mais complicada, vai mudar toda a rotina da minha família, mas eu vou ter que me mexer, vou ter que fazer alguma coisa. Aconteceu, é um fato da vida, né? Através de uma demissão, eu fui demitida do meu trabalho, vou ter que me reorganizar. Uma doença em mim mesmo ou em algum familiar, né? Os mais variados tipos de acidentes que acontecem todos os dias que nós escutamos dos noticiários por aí, né? Perdas dos nossos seres amados. Ou seja, Deus também se manifesta através da dor. E a dor é a professora que mais nos ensina, né? Porque diante da dor a gente não consegue ficar indiferente. Diante da dor, a gente se obriga a tomar uma atitude, a gente precisa fazer alguma coisa. Não é como quando a gente está ali no meio da natureza, sente o perfume de uma flor e a gente nem dá bola para aquilo e segue andando. É diferente, né? Então, eu citei aqui 4 situações que Deus se manifesta na nossa vida e muitas vezes, mesmo assim, a gente permanece cego, né? E não dá condições para que Ele se manifeste também através de nós. Por quê? Porque a gente nunca para. A gente não consegue silenciar, a gente não tem tempo para fazer uma oração, para fazer uma boa leitura, nunca nos interessamos por uma meditação, e se alguém nos aconselha, a gente já diz logo de cara, não, isso não é para mim, é mais fácil a gente repelir, né? Então, às vezes assim, a gente pensa, mas eu trabalho tanto, né, que eu não tenho nem tempo e nem interesse para olhar para os meus colegas de trabalho, para fazer uma caminhada ao ar livre, não tenho tempo para isso, nem para os meus familiares, eu estou muito focado no que eu estou fazendo, agora nesse momento da minha vida eu tenho que trabalhar, só isso, né? Então, eu não posso estar convidando uma pessoa para fazer um passeio, para fazer uma leitura, porque isso nem faz parte da minha rotina, não dá, né? Quando eu vou lá, ligo o rádio do carro, nem presto atenção no que está tocando uma música, eu troco de estação para me ouvir as notícias da guerra, para me ouvir as notícias da política, afinal, estou no mundo, eu preciso saber o que está acontecendo, ou para me ouvir fofoca do dia a dia, para dar risada, de piadas, né? Porque é isso que mais chama atenção hoje em dia. Não escuto o que meus amigos falam, eles chegam e querem me trazer alguma coisa, mas eu não me abro, ou então eles me dão uma sugestão e dizem, cara, capaz, isso não é para mim, né? Então é muito fácil a gente estar sempre negando, resistindo a tudo que nos é ofertado. Então nem me vejo trabalhando num projeto social, nem pensar, né? Não tenho tempo para isso agora. Mas quem sabe quando eu me aposentar, daí pode ser, né? Jogo lá para o futuro, que eu nem sei se vai existir. E continuo fazendo as mesmas coisas. Vou passando pelas rodovias da vida, não vejo nada ao meu redor, fico fixado nos meus pensamentos e eu não vou abrir espaço, então, para que esse Deus possa fluir através de mim. Então, como em sua sabedoria, Deus, depois de tanta tentativa de me tirar dessa cegueira, envia a dor, porque daí não tem outro jeito mesmo, né? Mas como ela é intensa, a gente não consegue ficar insensível diante da dor. E aí a gente se vitimiza, né?
eu sou um pobre coitado, porque Deus está me castigando, porque não adianta, eu rezo, nada acontece, né? As coisas não melhoram. Que Deus é esse que permite tanto sofrimento? Ou seja, continuamos na cegueira, continuamos na escuridão, vibrando nessa escuridão, né? E a vida vai nos colocando em situações que vão nos conduzir para os aprendizados necessários, né? Mas a gente faz escolhas, como eu disse, livre-arbítrio, né? Aí a providência divina vai agir através desses acontecimentos. E ainda assim tem gente que não vai acordar, tem gente que vai passar a vida inteira se queixando e reclamando contra Deus, né? Até o fim dessa existência, achando que está certo, né? Mas aqui eu tenho uma boa notícia. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa nenhuma. A pressa, ela tem que ser nossa, porque afinal de contas sou eu quem vou conduzir a minha vida, né? Ou eu resolvo de sair dessa situação e buscar um caminho de luz, apesar das dificuldades que eu sei que vou encontrar, ou eu fico na cegueira me queixando a vida inteira. A escolha é da gente, Deus não tem pressa. Eu vou fazer isso agora, ou daqui a 2000 anos, que nem foi dito a Emmanuel, né? Mas um momento vai chegar. E por que Deus não tem pressa? Porque Ele tem a certeza do grão de mostarda. Ele sabe que nós vamos chegar, né, onde a gente está programado para chegar. Lembrando lá do começo da nossa conversa. Fomos criados simples e ignorantes por Deus, então Ele sabe como é que nos criou, mas destinados à perfeição, porque Ele sabe que nós vamos chegar nessa perfeição e nessa luz. E quando nós vamos chegar, para Deus não importa. Isso é com a gente, né? Ele sabe que no nosso tempo nós chegaremos e Ele respeita esse tempo também. E vai continuar agindo através de mim mesmo, porque de vez em quando a gente tem uns lapsos de luz própria, né? Através dos outros, através das circunstâncias e através dos acontecimentos da vida. Vai continuar assim. Eu espero, então, que nessa noite, nessa nossa conversa, nós possamos ter entendido um pouquinho mais o que é essa cegueira espiritual. Esse nosso desconhecimento como filhos de Deus, como criaturas divinas, né, que nós somos criados para o bem, criados para a perfeição. E o quanto Deus conta conosco para que a gente possa fazer a nossa parte nessa caminhada e que a gente possa deixar Ele agir através de nós, né? Nós só precisamos estar um pouco mais atentos ao momento presente, porque como a Ana disse no início ali, nesse momento nós estamos aqui, no agora. E é só no agora que a gente consegue fazer alguma coisa. O passado já foi, não tem mais o que fazer com aquilo que aconteceu. O futuro eu nem sei se vai acontecer, a gente pode sair daqui, alguma coisa acontecer no caminho e nem chegar em casa, né? O que a gente tem para agir, para poder viver e sentir essa conexão divina, essa semente, essa força divina em nós, é aqui e é agora, né? Então, eu tinha trazido aqui para a nossa conclusão ainda um texto do livro Devagar e Sempre, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Eu vou ver se a gente consegue dar uma lida nesse pedacinho aqui ainda, onde Emmanuel vai dizer: devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso está lá em Paulo aos Coríntios, né? E aqui Emmanuel vai nos chamar justamente para a gente poder pensar bem nisso que eu acabei de falar aqui, na nossa situação em relação à natureza. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Uma casa nada mais é que um monte de tijolos reunidos, né? Começa o tecido pelo fio. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra, inclusive esse livro. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedra foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é um conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Ou seja, não está proibido a gente sonhar. Não é proibido a gente querer grandes coisas, querer boas coisas na nossa vida. Mas não te esqueça do trabalho pequenino do dia a dia. É no agora que a gente vai conseguir realizar. Não é no depois.
A vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável que saibamos preservar com o esforço do autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável para a realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue, mesmo assim. Ou seja, aquele velho ditado, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Isso é o que todos nós temos, 24 horas por dia, e é isso. Isso é igual para todos. Né? Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, achei que esse texto fecha muito com essa nossa conversa, né, para a gente poder sair dessa cegueira espiritual. E eu concluo com uma frase do Chico, que eu acho muito bonita, né, que se para o Chico cabia dizer isso, o que resta para nós, né? Eu me sinto uma lesma, mas uma lesma que rasteja para frente, graças a Deus. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, né, todos vocês que estão aqui. Desejo muita luz e muita persistência, né, para que a gente consiga se libertar dessa cegueira espiritual que ainda todos nós temos e caminhar rumo a essa luz, a essa perfeição que todos nós estamos destinados também, confiando que nada está perdido, que nada está atrasado ou errado, mas que Deus está no comando de todo esse universo que funciona de uma maneira completamente harmônica, independente da gente acreditar nisso ou não. Uma muito boa noite e agradeço muito a atenção.